Salve, salve, internautas! Está começando mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Elton Kramer e hoje nós vamos falar sobre advocacia pública e reforma tributária. Fique com a gente. Olá você, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Elton Kramer e vamos hoje discutir sobre advocacia pública e reforma tributária. E para fazer um bate-papo, convidamos a doutora Ana Carolina Ali Garcia, que é Procuradora-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. Olá, doutor Elton, muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui, especialmente para debater esses temas. É uma honra nossa e com certeza vai ser um bate-papo aí que a gente vai levar muita informação para os nossos seguidores, para todos os nossos colegas aí da advocacia pública, que tem muito interesse de saber como que funciona a Procuradoria do Estado do Mato Grosso do Sul. E para iniciar nosso bate-papo, Ana, você poderia comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua atuação na advocacia pública? Claro. Eu sou procuradora do Estado de Mato Grosso do Sul desde 2005 e passei por diversos ambientes ali na Procuradoria que eu reputo assim que foram essenciais para hoje poder assumir esse grande desafio, né, que é liderar essa carreira, o time, atuar aí ao lado do governador, dos nossos gestores. Então, eu passei no ambiente da próprio gabinete do procurador-geral, assessorando como procuradora lotada ali. Depois, eu chefiei a Procuradoria de Assessoria ao Gabinete do Procurador-Geral. Fui procuradora-chefe na Secretaria de Estado de Educação, então, a coordenadoria jurídica da PGE, nessa importante pauta que é a educação, nós trabalhamos ali. Depois eu fui para a Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, também a coordenadoria jurídica da PGE, dentro da Segov. Nós temos unidades da Procuradoria nas secretarias de Estado e agora até nas autarquias e fundações. E aí foi muito estratégico, porque a Segov é uma secretaria que tem uma transversalidade muito grande, atua com outras, e assumi a função de consultora legislativa, acumulando a chefia da Segov, ali do jurídico da Segov, com a função de consultora legislativa. Primeira vez que um procurador de Estado assumia aquela função, né, e fazendo toda a interlocução entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E trabalhando em todos os projetos de lei de autoria do Executivo e também os projetos parlamentares com os pareceres sobre constitucionalidade, opinando por sanção ou veto. E tivemos um grande desafio, que foi passar a ter esse diálogo qualificado com o Poder Legislativo. Todos nós sabemos que veto é um desgaste, né, para o gestor, enfim, no próprio parlamento, e conseguimos, de uma forma inédita, ter um ano de ausência de vetos. Tá? Terminamos a Conleg, mas fruto do quê? Não houve redução de projetos, tanto da parte parlamentar quanto os de iniciativa do Executivo, mas nós passamos a dialogar. Então, o projeto entrava na CCJ, a Procuradoria nós já trabalhávamos, e ali, muitas vezes, era um projeto de educação, dialogava com o parlamentar e com o secretário de educação. Olha, Ana, se ajustasse a proposta nesses termos, seria executável, não teria o vício, não afrontaria, não traria despesa. E nós articulávamos isso tudo e conseguimos trabalhar em normas que eram executáveis, que tinham sua constitucionalidade, sua legalidade e que atendiam o cidadão. Porque, a bem da verdade, que o nosso trabalho, enquanto procurador, o destinatário maior é o cidadão, né? Então, que quando se trabalha em torno de uma norma, seja para o bom desenho da política pública, que vai chegar na casa daquele cidadão, seja para dar segurança jurídica para o gestor que está trabalhando naquele projeto, para o parlamentar, e que vai garantir que essa norma seja permanente no sistema e não sofra um controle de constitucionalidade. Então, ali a gente entende o tamanho do nosso papel no sentido do alcance, que é
o cidadão que depende aí de um bom desenho, de uma política pública. E aí, depois disso, eu vim para a Procuradoria-Geral do Estado em 2022 e estou até hoje nessa grande missão. Como diz, né, sempre atrás de uma política pública sempre há um advogado público, né, doutora? É isso aí. E as pessoas precisam enxergar, e a gente tem trabalhado muito com essa comunicação. Nós não estamos tão distantes, né? Nós estamos muito próximos da sociedade. E para quem conhece a Ana, até eu conheci através da atuação, né, na reforma tributária junto ao Congresso Nacional, e hoje a gente vê um movimento, né, Ana, para utilizar, vamos dizer, menos a execução fiscal e a gente ter meios mais efetivos de cobrança do crédito tributário. A gente vê aí o movimento do Supremo Tribunal Federal, a gente vê também o CNJ aí através da resolução 547, e esse é um problema ainda maior nos municípios. Eu venho de uma procuradoria municipal, que é aqui do interior do Paraná, e eu vejo assim que o grande problema, a grande bomba está no colo dos procuradores municipais. O que você visualiza assim para aqueles municípios, o que eles têm que fazer, aqueles municípios que têm só a execução fiscal como meio de cobrança do crédito tributário? Pois é, nós temos sido muito questionados quanto à efetividade da execução fiscal, da nossa cobrança do crédito tributário pelo caminho só da execução fiscal. E nesse cenário, além de levados a extinguir execuções de baixo valor, né, até R$10.000 sem movimentação útil, que foi a normativa aí do próprio CNJ, e que para o município uma execução neste valor não é tão baixa, embora para o Estado seja, isso nos leva a repensar esse modelo. Né? O protesto é uma ferramenta muito importante, nós utilizamos o protesto, nós temos teto de ajuizamento, que é uma seletividade no ajuizamento das execuções fiscais. Infelizmente, nós não tivemos ainda uma decisão nos tribunais superiores acolhendo a nossa execução administrativa, né, a averbação executória, embora agora todo o processo tributário está sendo discutido na comissão de juristas, que inclusive o Congresso Nacional já instituiu, aí me parece que há um espaço para uma releitura de medidas executórias na fase administrativa, o que pode vir a ser um alento, um outro caminho. A utilização de técnicas de dispensa, de interposição de recursos, né, pelas procuradorias, para se evitar a elasticidade de um contencioso com pouca efetividade, caro, que retira uma força de trabalho que poderia ser empregada em uma outra ação mais efetiva. E então, esses são mecanismos, e a transação tributária também, né, Aldo, que nós temos discutido tanto, é um bom caminho para a gente buscar aí a recuperação desse crédito por meio de editais de disseminadas controvérsias jurídicas, editais de créditos de baixo valor e, inclusive, altos valores, mas trazendo aí as normativas, já temos um convênio com o FAS, basta as adesões aí pelos estados, permitindo essa transação tributária, com descontos de até 65%, até por cento, né, daquele crédito, e é uma grande ferramenta na mão das procuradorias, da advocacia pública, para mudar esse cenário que tem sido questionado e com muita razão, até porque nós recebemos esse crédito já muito tarde. Essa é a bem da verdade, esse é outro grande tema em discussão na reforma tributária, o prazo de constituição do crédito tributário de forma definitiva e, após isso, de encaminhamento para inscrição em dívida ativa. Nós só podemos falar, né, da nossa atividade após a inscrição, a hora que chega para o controle de legalidade e inscrição. E um outro instrumento que nós estamos trabalhando aqui já na normatização é a dupla verificação do débito inscrito em dívida ativa. A União já tem isso, oportuniza o contribuinte, antes de você ajuizar, você já exerceu o controle e inscreveu, mas antes de ajuizar, você abre um outro contraditório. Muitas vezes ele vem e te informa que tem uma inexatidão naquela inscrição, uma incorreção, enfim, traz um tema que você muitas vezes já resolve na esfera administrativa, ele realiza a quitação, se entende que foi, ou você vai ter uma execução fiscal muito mais frutífera.
Uhum. Aqui no Paraná até tem um movimento, a partir do Tribunal de Contas, a PGE também tem tentado andar ao lado dos procuradores municipais até para a gente passar esse espírito. Até, Ana, aqui, 2 anos passados, anteriores, eu fui em nome do Tribunal de Contas até em vários municípios. E a gente vê, cada município tem uma realidade diferente do outro, né? Tem desde o grande até daquele pequenininho mesmo, né? Como que é aí no seu estado, que você visualiza, assim, os municípios, eles têm muito problemas de logística, ausência de pessoal, ou há um movimento de melhoria nesse sentido? Essa é uma dificuldade, né, que nós identificamos, sim. Inclusive, em muitos municípios não há uma carreira constituída de procuradoria municipal, e mesmo na capital, né, embora tenha aumentado o time de procuradores, participei de posse de procuradores municipais, mas há uma realidade muito distante das execuções fiscais estaduais, né? O alto volume, a prescrição, inclusive a perda, né? A ausência de efetividade, embora o IPTU tenha um imóvel garantidor daquela cobrança, né, uma necessidade de se utilizar ainda muitas ferramentas de tecnologia que nas procuradorias estaduais nós já temos, né, investido em tecnologia, inteligência artificial, nós temos um robô na procuradoria já para reconhecimento da prescrição intercorrente aqui no estado, né, que é o Quati, a nossa inteligência artificial, inclusive foi nominada porque é um animal muito típico aqui do estado. Então, a gente vê ainda um hiato muito grande na estruturação de pessoal, tecnologia, no âmbito das procuradorias municipais, quando estão instituídas nos municípios. E é uma coisa que a gente tem que investir, né? De um lado, a tecnologia, né? Como a inteligência artificial, eu acho que a gente tem muito a ganhar se a gente for um aliado dela. Muitos têm medo, né? Mas a gente vai ser substituído pela tecnologia. Eu acho que é o contrário, a gente vai ser potencializado, né? A gente tem que diminuir, porque a carga de trabalho é imensa, né? Numa procuradoria, acho que qualquer procuradoria, a gente não tem um minuto de sossego, né, Ana? A gente fica muito enorme, plural, né? Porque os assuntos são muito variados. E é só problema, né? É só problema que a gente trabalha. Tentando resolver, mas nem sei como seria a vida de forma diferente, viu? A gente se acostuma, né? E uma coisa que também eu aposto pessoalmente, academicamente ou profissionalmente como procurador é nas formas alternativas ou meios conciliatórios de resolução do crédito tributário. E a minha aposta é na transação tributária que já foi aprovada aqui no estado do Paraná e promete-se que em março já vai estar a primeira rodada de transação tributária. Então, qual é a tua opinião sobre isso? Você também aposta nessa medida? Sou uma grande defensora. Passei a tarde hoje numa agenda muito importante debatendo a transição tributária, né? E é um instrumento, primeiro, que ele vai permitir que você trate com maior isonomia do que os refis que nós estamos tão acostumados, né? Não que ele vá substituir, até porque a lógica é outra, não se fala em renúncia fiscal, a ideia de você ranquear a sua dívida, né? Entender a capacidade de pagamento também do devedor, aquele que é o recuperável, irrecuperável, de difícil recuperação. A partir dali, você ter um tratamento adequado para cada um e não uma régua, né, para todos. Aquele recuperável, nós não temos desconto em juros e multas, né, na nossa proposição, mas parcelamento e exigência de garantia. Já um tratamento também diferenciado para microempresa, empresa de pequeno porte, com desconto um pouco maior. Uma forma também de desenvolvimento, de você retomar, trazer esse contribuinte, esse empresário para regularidade, né, para um fôlego, e também excluir desse processo de transação os devedores em inadimplência sistemática, aqueles devedores que não inspiram essa confiança no fisco. Então, nos parece que a transação é um meio adequado para a solução de muitos conflitos tributários, e a gente traz os editais com disseminada controvérsia, né? Limpa ali do contencioso temas que não têm mais sentido de atuação,
dá um tratamento para o pequeno devedor, com editais voltados. Hoje nós estamos com a notícia aí de São Paulo, no IPVA de moto entregador, né? O segundo edital paulista, então também com foco social, com foco de desenvolvimento, de proteção ao trabalho, nos parece que é uma medida racional, né? Inteligente, e que também alinha o técnico, que é o que nos cabe, com um diálogo muito também político aí dos gestores com os cidadãos. Uhum. E eu vejo assim uma mudança muito grande também na formação dos novos procuradores. Eu não sei se você concorda comigo, mas antes, até em algumas procuradorias municipais, não digo agora, porque faz tempo que eu saí, né? Mas antes você tinha assim uma formação meio que letra de lei, né? Até os concursos, né? Você via muito apego à legislação e aquilo que bastava para o procurador exercer seu cargo para o resto da vida, né? E hoje eu já vejo uma advocacia estratégica, né? Isso. Então você pensando, compensa eu cobrar aqui, eu vou controlar a prescrição intercorrente, eu tenho que pensar em transação, eu tenho que pensar em protesto, né? Hoje a advocacia é outra, né? E a advocacia pública está também nesse mundo diferente, né? Os conflitos são cada vez mais complexos, são cada vez mais específicos, nós temos que estar preparados para lidar com esses desafios, né, do mundo contemporâneo, como falamos aqui, da inovação, da tecnologia, mas entender o sistema multiportas, entender que para nossa permanência aí nesse sistema, com entregas relevantes, nós precisamos estar todo o tempo nos capacitando, formando, preparado, né, para lidar com essas mudanças que são cada vez mais velozes. E para isso eu entendo que é muito importante também constituir núcleos duros de atuação, eu falo na procuradoria, né? Quem está na gestão acaba tendo que ter uma noção de tudo, mas na retaguarda, pessoas especializadas, o núcleo duro que vai atuar na licitação, o núcleo duro que vai atuar numa questão ambiental, que é tão relevante hoje, né, com tantos debates, na fiscal, na saúde, a judicialização da saúde. Então, assim, eu acho que a Procuradoria tem um campo para uma atuação e que deve ser em rede. E essa tua iniciativa desse diálogo é muito importante para a gente compartilhar boas práticas entre os estados, procuradorias dos estados, dos municípios e da União, PGFN, a AGU. Nós temos tido uma interlocução muito importante, inclusive a transação que a gente está desenhando parte de uma cooperação de diálogo com a PGFN, que já vinha há um bom tempo, e depois com a PGE de São Paulo, que também é uma das percussoras em relação aos estados da federação. E com essa atuação em rede, a gente passa a ser muito mais estratégico e dar conta de dar respostas que a sociedade, que os gestores esperam. É a gente falar a mesma língua e não parar de estudar, né, Ana? Eu acho que é um estudo contínuo, a gente sempre tem novidades, e falar novidades, nós temos aí a reforma tributária, que com certeza vai tomar muito nosso tempo, né, estudos, até eu nunca fiquei tão concentrado em cursos, tanto como aluno como professor, e a gente tem que compartilhar isso com todos, até a Ana já foi convidada, né, a gente está aguardando um curso seu para IPDM, né, o Instituto Paranense de Direito Municipal, logo, né, a Ana já vai disponibilizar para nós, e eu queria saber a sua opinião, assim, no aspecto geral dos projetos de leis complementares, a 68 e a 108. O que você acha da atuação da advocacia pública? A gente foi privilegiado? A gente vai ter mais trabalho? Qual que é o cenário que você vê aí para 2025 e anos seguintes? Pois é, eu acho que agora o grande papel está aí na mão do Congresso de desenhar, né, essa regulamentação da reforma, e um trabalho que nós tivemos na PEC, que se transformou na emenda 132, foi garantir ali as nossas competências, né, por servidores das respectivas carreiras, administração tributária, procuradorias, inclusive o exercício da representação judicial e administrativa dos estados e municípios pelas suas próprias procuradorias, e voluntariamente nós poderíamos prever compartilhamento ou delegação, mas não de forma impositiva. Isso decorreu de muito trabalho, de muita audiência pública, de muito esclarecimento, e agora nos cabe, então, manter essas competências que são administrativas, mas numa atuação cooperada, né? O federalismo cooperativo está aí posto,
pela reforma, também com integração com a União, cooperação entre estados e municípios. Nós temos tido um debate muito qualificado, importante, quanto ao papel da advocacia para uniformização da interpretação da legislação. Então, e esse é um cenário que as pessoas precisam, os procuradores precisam se debruçar e entender a importância desse papel da advocacia pública, né? Nós vamos ter o comitê e o fórum de harmonização, e nós precisamos, no fórum, externar que esse é um papel, em razão do artigo 132 da Constituição Federal, um papel que é exclusivo dos procuradores dos estados, mas para colaborar com o quê? Com a premissa da reforma, segurança jurídica, simplificação. Como eu posso pensar em simplificação se eu não tenho o papel da uniformização da interpretação da legislação sendo exercido pelos procuradores que detêm essa competência, que é a competência constitucional. Então, a gente tem levado essa fala, são alguns ajustes finos, alguns aprimoramentos na norma que vão dar a garantia do exercício desse papel, dessa missão, e que quem ganha com isso, a quem interessa isso, que não é uma fala de prerrogativa, mas interessa a sociedade, né? Interessa ao empresário que coloca um dinheiro no nosso país, que investe em infraestrutura, que traz boas parcerias com o poder público, que é segurança jurídica, que quer entender que aquela norma que está sendo aplicada, a interpretação dada será mantida, não será objeto de um contencioso, de um litígio, porque não teve o olhar, né, do procurador ou a fala, né, o exercício da consultoria. Então, essa tem sido o nosso desafio de externar a importância da Procuradoria na interpretação da legislação, na uniformização dessa interpretação. E nós vamos ter uma atuação tanto lá, ou seja, dos procuradores que irão ser cedidos para o comitê gestor, quanto dos que ficam, né? Porque a gente vai ter muito trabalho no ente federativo, né, Ana? Claro, porque foram mantidas as nossas procuradorias, as nossas competências, como a gente falou, no artigo 156, inciso 5, parágrafo 2º da Constituição Federal, tanto mantidas as administrações, então o aparato administrativo dando suporte para essa atuação do comitê gestor, né, com a administração tributária e com procuradorias nas suas respectivas competências. E esse comitê gestor, colocado, proposto pela emenda constitucional e também pelo projeto de lei complementar 108, ele ficou com amplos poderes, né? Então ele vai ter uma autonomia fiscalizatória, uma autonomia financeira, orçamentária, vai cobrar o tributo, vai gerir esse tributo. Não é muito perigoso tantos poderes para um órgão somente? Pois é, essa é uma grande discussão, mas que está posta, né? A gente tem buscado aí nessa regulamentação observar como é uma entidade, ainda que sui generis, né, de regime especial, mas que incidem as normas de direito público, então, os controles pelas cortes de contas, lei de licitações, lei de responsabilidade fiscal, né, em torno desse órgão de gestão fiscal que vai arrecadar, compensar e distribuir durante um grande período de transição federativa, aí aproximadamente 50 anos, né, recebendo os entes com base aí, inclusive, na fotografia, olhando para trás da sua arrecadação. Então, é um tributo de maior arrecadação, né, de total dependência das unidades federadas, né, seja o ISS, seja o ICMS. Então, o que a gente tem buscado é que nesse desenho, já que se optou pela um IVA dual, em abono ao princípio federativo, para preservar as competências, a autonomia dos entes subnacionais, que nesse desenho do comitê gestor também essas balizas sejam observadas, essas outras normas que estão no nosso sistema e que podem trazer os freios e contrapesos no exercício aí dessas competências, né, do comitê gestor. E uma coisa, Ana, que eu venho acompanhando, que está aí numa certa discussão, murmúrio, é a respeito do contencioso administrativo, né? Tem a proposta do projeto de lei complementar 108, mas ainda tem muita gente propondo outras formas de contencioso. Alguns até propõem que seja um CARF nacional para julgar tudo.
eu não vejo assim também uma praticidade, ou seja, algo que realmente vai atender um julgamento rápido, né? Porque é muita coisa. Eu vejo só pelo conselho. Eu fui membro do Conselho de Contribuintes Municipal, já tinha muita coisa. No estadual aqui do Estado do Paraná também é muito mais. Como que vai funcionar esse contencioso administrativo? Tem uma proposta já concisa ou ainda está em debate? Eu acho que tem muito debate, mas a gente precisa ter como norte, e eu volto um pouquinho nesse artigo 156, inciso 5, parágrafo 2º, que permanece com a competência, lançamento, fiscalização pelas administrações tributárias do respectivo ente, né? Então, toda a constituição do crédito tributário ali, e se pensar, então, em um contencioso que mantenha o aparato, o contencioso administrativo, que mantenha o aparato administrativo dos entes subnacionais, porque essa foi a opção do constituinte, mas que, no âmbito do comitê gestor, ele tenha freios, medidas que tragam a uniformização dessa jurisprudência, já que nós estaremos falando em uma lei complementar federal sendo aplicada, né, por todos os entes da federação, mas eu reputo que o modelo que mais se assemelha, enfim, que segue a lógica do constituinte, que atende à norma constitucional, é o que mantém os aparatos, as estruturas administrativas, mas cria, no âmbito dos seus entes, mas cria um filtro no âmbito, seja em segunda instância, enfim, seja em sede de uniformização de jurisprudência e de legislação, no âmbito do comitê gestor. Ah, bacana. E a gente já caminhando para o final, né, Ana? Toda conversa é boa, mas chega-se ao final, né? A gente tem aí também um compromisso com o nosso seguidor. Como que você acha que o operador do direito, né, esses profissionais do direito, seja advogado público ou privado, fiscais, gestores públicos, eles devem se preparar nesse novo cenário de direito tributário? Qual que é o seu conselho para, a partir de 2025, a pessoa estar preparada para atuar no direito tributário? Primeiro, entender as reformas estruturantes pelo qual o processo tributário está passando, né? A reforma tributária é um grande, enfim, é o norte aí, acho que é a grande mudança no nosso sistema tributário nacional, nosso federalismo fiscal aí todo redesenhado, então entender isso, acompanhar, né, participar aí de processo de formação, de debates qualificados em torno desse tema, e também os outros normativos que estão sendo objeto de discussão, como o próprio processo tributário, no âmbito da comissão de juristas, nós estamos com o redesenho da lei de execução fiscal, nós estamos já com uma discussão de uma possível reforma em relação à renda, e também o acompanhamento da jurisprudência, enfim, que nos leva aí ao entendimento dos tribunais superiores e que, com isso, internalizar na nossa atuação. Não há outro caminho, né? A não ser formação, né, atualização constante, se inserir nesses diálogos. Então, a advocacia pública precisa estar inserida em todos esses diálogos que são qualificados no âmbito do Congresso, no âmbito das outras instituições essenciais à justiça, né? Eu acho que o judiciário tem um papel muito importante na hora de se discutir agora o contencioso judicial. Não vamos ter como falar de uma grande mudança no nosso sistema tributário se nós não olharmos para as normas processuais. E, por hora, a gente só tem falado em normas materiais, né? A emenda 182 altera um artigo quanto às competências dos órgãos do Poder Judiciário, que é só do STJ ali. Há um universo ainda de impacto diante da pulverização do contencioso e que nós precisaremos ter voz, precisaremos trazer sugestões, propor soluções. Ninguém melhor do que aquele que atua no dia a dia, que cobra esse crédito público, né, que sabe das dificuldades, das deficiências, enfim, dos desafios, e com uma presença, uma participação muito grande do Poder Judiciário, que é quem constrói as normas ali no dia a dia nas suas decisões, que é quem vai ter que lidar com esse contencioso também pulverizado.
E na sequência, talvez venha também a reforma da execução fiscal, né? Tem um projeto de lei rolando. É isso. Mais uma coisa para tirar nossas noites de sono, né, Ana? É isso. Eu acho que o contencioso judicial tributário dá um bom debate. E esse é tema para o próximo episódio. A gente vai trazer ainda, quem sabe, o ano que vem, né, Ana? É isso aí. Foi um prazer conversar contigo, Ana. Foi um bate-papo muito legal. Com certeza, nossos seguidores, nossos internautas aí curtiram muito o bate-papo, muito conteúdo, muita informação. Agradeço muitíssimo, né? Com certeza, ano que vem, a gente vai ter muita coisa para conversar, né? Já fica o convite desde já. Muito obrigada. E deixo aí as palavras para você se despedir do nosso pessoal. Se quiser deixar rede social, falar de obras, pode ficar à vontade, Ana. Eu agradeço demais, Elton, esse bate-papo, essa oportunidade de externar aí o nosso pensamento, o trabalho, né, um trabalho muito coletivo de toda a advocacia pública, no âmbito também do Colégio Nacional de Procuradores Gerais, que eu atuo como secretária-geral, nossa presidente é a doutora Inês, PGE de São Paulo. Então, ali a gente tem um trabalho interfederativo, entende os anseios e os desafios no âmbito das unidades da federação e busca uma atuação em rede. Então, aqui, uma oportunidade de compartilhar isso, quero me colocar à disposição, no âmbito da PGE do Estado de Mato Grosso do Sul, do COMPEG, o nosso Colégio Nacional, e também, pessoalmente, aí minha rede é Ana Carol Ali no Instagram, e estou à disposição para voltar aqui para a aula que você já me convidou, poder compartilhar e também aprender. Obrigado, Ana. E obrigado vocês também que nos acompanharam até agora. Não esqueça de curtir esse episódio, compartilhe com os amigos e se inscreva em nosso canal. Um grande abraço e até o próximo episódio.